Oi, nono ano A. Tudo bem, nono ano A? Vamos fazer uns comentários sobre a atividade da segunda semana, que era uma pesquisa. Para isso, então, busque o seu material de ciências. Corre lá. Pegaram? Muito bem. Vamos começar então? Então, você tinha uma atividade de pesquisa que era sobre cargas elétricas e massa relativa. E dentro dessa pesquisa, vocês também tinham que mencionar, falar sobre semelhanças atômicas. E tinha também que colocar dentro do nosso contexto, dentro do nosso cotidiano, falando sobre radioatividade e saúde. Então, mais ou menos, você tinha que ter dito em carga elétrica que a carga de próton é positiva, a carga de elétron é negativa e a de nêutron não apresenta cargas, pois cargas opostas se neutralizam. Qualquer átomo apresenta número de prótons e de elétrons iguais. Logo, eletricamente é neutro. Tudo bem? Então dá uma olhadinha aí como você colocou, fiz um resuminho, vê se ficou parecido. Você tinha que ter dito também que a massa, o número de prótons e o número de nêutrons é aproximadamente igual, certo? Eles são cerca de 2.000 vezes maior que o número de elétrons. Por conta disso, o elétrons dentro da massa é considerado desprezível. Então dá uma olhada aí como que vocês colocaram na pesquisa sobre a massa. E a massa relativa. A massa relativa é a relação da massa das partículas e não da massa real de cada uma delas. É importante vocês entenderem que a gente vai estar analisando partículas, tudo bem? Você tinha que ter pesquisado sobre número atômico. O número atômico nada mais é que o número de prótons. E ele é simbolizado com a letra Z. A letra Z é como se fosse a carteira de identidade daquele átomo. Então, ele indica a qual elemento químico aquele átomo pertence. Certo? Então, a gente tem que entender que número atômico é o número de prótons, representado pela letra Z, e indica qual elemento químico aquele átomo pertence. Número de massa. Vamos lá, então. Já começou a entrar umas formulinhas aqui. Na próxima semana, a gente já começa a introduzir alguns cálculos, tá bom? O número de massa é a soma de número de prótons com o número de nêutrons. Então, vamos lembrar que o símbolo de massa é a letra A maiúscula, é o número de massa. Qual que é a equação? Essa que está aí em vermelho, ó. A é igual a P mais N, ou seja, número de massa é igual a número de prótons mais número de nêutrons. E tem, por sua vez, a formulinha de como encontrar o número de nêutrons, que é a última. Nêutrons é igual a massa menos o número atômico. Qualquer pergunta sobre essas fórmulas, vocês fazem aí no comentário da postagem ou no Messenger, por favor. Agora, semelhanças atômicas. A gente tem os átomos isótopos, os átomos isótonos e os átomos isóbaros. Os átomos isótopos são aqueles que possuem o mesmo número de prótons. Como que você vai memorizar? Na palavra isótopos tem a letra P, prótons. Então aí você fala, isótopos é aquele que tem o mesmo número de prótons.
Tudo bem? Já os isótonos são aqueles que possuem o mesmo número de nêutrons, mesmo macetezinho aí, olha na palavra. Tem a letrinha N na palavra isótono, N de nêutrons. E os isóbaros são aqueles que possuem o mesmo número de massa, mesmo macete também. Olha na palavra isóbaros, tem a letra A de massa, ok? A gente vai ter mais ou menos uma carinha para representação. Já digo para vocês que quem não tem uma tabela periódica, tenta providenciar, ou baixa uma da internet, ou imprime quem puder, certo? A carinha vai ser assim da representação. O símbolo bem no centro, aqui é o símbolo Cl, que é do cloro. E do ladinho vai ter o número de massa, geralmente na parte superior, e o número atômico na parte mais inferior. Em cima desses dois números, a gente vai calcular o número de nêutrons, por exemplo, e outros cálculos mais que a gente vai aprender nas próximas semanas, ok? Pedimos também para vocês verificar a radioatividade na saúde. Então, o que vocês tinham que colocar aí, mais ou menos, né? Claro que eu acredito que vocês colocaram muito mais coisas. Que destaca-se a medicina nuclear, onde utiliza-se material radioativo, conhecido como radioisótopo, para fins diagnósticos e terapêuticos, tratamentos e procedimentos que consistem em obtenção de imagens. Então, seria, por exemplo, um raio-x, uma ressonância magnética. No tratamento de câncer, usa a radioterapia. Então, a radioatividade é muito utilizada hoje na medicina. Vocês podem perceber esse símbolo aí em preto e amarelo, que quando a gente chega num consultório, vai fazer algum exame e tem esse símbolo na porta daquela sala, significa que ali dentro tem algum procedimento que vai usar a radioatividade para ser executado. Então, a maioria deles é a obtenção de imagens, algum necessita que a pessoa tome um contraste, que vai ajudar, então, a dentro do organismo, colocar em cores específicas para cada tipo de patologia, qual é o significado, se está agravando, se não está. E essas máquinas todas funcionam, então, com radioisótopo, ok? Bom, por hora, parabéns pelos estudos. Um recadinho, na próxima semana, ao invés de eu colocar o roteiro, né? Não nessa semana que nós vamos entrar agora, dia 18, na outra, seria a atividade da semana 4. Eu já vou colocar uma atividade para nota. Então, avisem os amigos, por favor, e fiquem atentos a essa atividade para nota. Tem alguns alunos ainda me devendo atividades das semanas anteriores, não tem problema, façam as atividades, que é por ali que a gente vai dar a nota para vocês, tá bom? Então, novamente, parabéns, fiquem com Deus e até o próximo roteiro. Tchau, tchau!